Já teve aquela curiosidade enquanto jogava em saber quais são os jogos com as maiores notas, o que consideraria eles os melhores de todos os tempos? Então fala gamer, é um prazer te ter aqui. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar os 15 games com as maiores avaliações no Metacritic, um dos sites mais respeitados quando o assunto é crítica de jogos. E spoiler, hoje teremos jogos clássicos, tem obra-prima moderna e até título que você provavelmente nunca jogou. Então se prepara, porque esses são os melhores dos melhores, pelo menos segundo a crítica especializada. E fica até o final, porque o jogo que está no top 1 é simplesmente uma unanimidade mundial. Com a nota geral de 97 pontos, NFL 2K1 é um jogo de futebol americano desenvolvido pela Visual Concepts e publicado pela Sega, e teve seu lançamento para o Dreamcast no dia 7 de setembro de 2000. Com os anúncios do Dreamcast nos telões dos estádios, o jogo ganhou uma grande visibilidade, e com isso conseguiu vender um total de 13 mil unidades na primeira semana de lançamento, e ao todo 49 mil na segunda. O game recebeu a aclamação universal segundo o Metacritic por conter uma ótima jogabilidade, tanto online quanto offline. O jogo ganhou os prêmios de Jogo do Dreamcast do Ano, Jogo Multijogador do Ano e Jogo de Esportes do Ano, do Electronic Game Monthly 2000 Gamers Choice Awards. É um nome grande, né? Bem grande pra falar a verdade, mas hoje em dia é o The Game Awards. E foi vice-campeão do Prêmio Geral de Jogo do Ano, que foi para o Tony Hawk's Pro Skater 2. Halo Combat Evolved é um jogo de tiro em primeira pessoa e ficção científica militar, desenvolvido pela Bungie e publicado pela Microsoft Game Studios. O primeiro jogo da franquia Halo foi lançado em 15 de novembro de 2001, como um título de lançamento para o console Xbox, e é considerado o Killer App da plataforma, que, para você que não sabe o que é um Killer App, é basicamente um programa ou jogo visto como necessário pelos consumidores. Ou seja, um Killer App é aquele que justifica por si só a compra do console ou computador, como por exemplo Halo, God of War para PlayStation e Super Mario para Nintendo. Halo se passa no século 26, onde o jogador assume o papel de Master Chief, um super soldado ciberneticamente aprimorado. O jogador é acompanhado por Cortana, uma inteligência artificial que ocupa a interface neural de Master Chief. Os jogadores batalham com vários alienígenas à medida que tentam descobrir os segredos do Halo, um mundo artificial em forma de anel. Antes de continuar, eu estou levando em consideração o posicionamento dos jogos exatamente como estão no site do Metacritic. Então, mesmo alguns jogos tendo a mesma nota, eles se encontram em posições diferentes no site. Então eu não ranqueei por conta própria. Então, falando isso, simbora pro vídeo. Super Mario Odyssey é um jogo exclusivo de Nintendo Switch lançado mundialmente no dia 27 de outubro de 2017, sendo o oitavo jogo tridimensional na série principal, com um sistema de fases mais livres, já apresentados em Super Mario 64 e Super Mario Sunshine. Em Super Mario Odyssey, o jogador joga como Mario em suas aventuras por terras, além do Reino dos Cogumelos, com o auxílio de um novo personagem introduzido no jogo, o Cap. Ou seja, o chapéu vivo do Mario, né? O chapéu dele ganha vida no jogo. Ele garante uma acréscimo à dificuldade e a dinâmica já vista nos jogos anteriores, pois além de ser uma forma de ataque, além de seu tradicional pulo, ele também dá a habilidade de capturar os carismáticos inimigos da série e até mesmo alguns objetos. Super Mario Odyssey foi aclamado pela crítica no seu lançamento com elogios direcionados à sua inventividade, apresentação e originalidade, bem como por reiterar e aprimorar conceitos introduzidos em Super Mario 64 e Super Mario Sunshine. O título foi citado como um dos melhores jogos da franquia Mario, entrando em várias listas de melhores jogos eletrônicos da história, e ainda concorreu ao Game do Ano de 2017.
GTA 3 é um jogo de tiro em terceira pessoa, de mundo aberto, publicado pela Rockstar Games. O jogo foi lançado no dia 22 de outubro de 2001 para PlayStation 1 e posteriormente para Microsoft Windows em 2002 e para o Xbox em 2003. Ambientado na cidade fictícia de Liberty City, vagamente baseada em Nova York, o jogador controla Cloud Speed, que após ter sido deixado para morrer, se encontra num mundo de gangues, crime e corrupção. O jogo é visto como uma perspectiva de terceira pessoa e a navegação pelo mundo é feita a pé ou em veículo. O mundo aberto permite que os jogadores explorem Liberty City, que consiste em 3 ilhas principais. Desde seu lançamento, o jogo recebeu aclamação crítica, com elogios particularmente direcionados ao seu conceito e jogabilidade, mas também gerou controvérsias relacionadas à sua violência e conteúdo sexual. Grand Theft Auto 3 se tornou o jogo eletrônico mais vendido de 2001, vendendo mais de 17 milhões de cópias, e foi considerado como um dos títulos mais importantes da sexta geração de consoles, e por muitos críticos, como um dos melhores jogos de todos os tempos, recebendo assim vários prêmios de fim de ano, incluindo o Prêmio de Jogo do Ano de diversas publicações especializadas. Metroid Prime é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Retro Studios e publicado pela Nintendo, sendo o quinto jogo da série Metroid. Lançado exclusivamente para GameCube em novembro de 2002 na América do Norte e em 2003 no Japão e na Europa. Metroid Prime é o primeiro jogo de uma trilogia paralela à cronologia oficial, ocorrendo entre os eventos do Metroid original e de Metroid 2, Return of Samus. E como nos jogos anteriores da série, Prime traz uma trama de ficção científica na qual o jogador controla a caçadora de recompensas Samus Aran durante uma investigação acerca de atividades ilegais no planeta Talon 4. O jogo foi bem recebido pela crítica por seus gráficos realistas, sua trilha sonora e pela jogatina variada e inovadora. Ganhou uma série de prêmios e é considerado por muitos críticos e gamers como um dos melhores jogos de todos os tempos. Desenvolvido pela Rockstar North e publicado pela Rockstar Games, GTA V é o sétimo jogo da franquia Grand Theft Auto, lançado em 17 de setembro de 2013 para o PlayStation 3 e Xbox 360, e já conta com inúmeros remasters para tudo quanto é geração. O jogo se passa no estado fictício de San Andreas, com a história da campanha seguindo 3 criminosos que se esforçam para realizarem assaltos sob a pressão de uma agência governamental. Os jogadores controlam 3 protagonistas, Franklin, Michael e Trevor, e podem alternar entre eles durante e fora de missões. Contendo também o modo multiplayer, onde até 30 jogadores podem explorar o mundo e participar de atividades cooperativas ou competitivas. Grand Theft Auto V recebeu uma enorme campanha de divulgação, tornando-se o produto de entretenimento mais rapidamente vendido da história, arrecadando 800 milhões de dólares na estreia e alcançando 1 bilhão em apenas 3 dias. O jogo foi aclamado pela crítica, que elogiou os múltiplos protagonistas, o mundo aberto, a apresentação e jogabilidade. O jogo também rendeu controvérsias, que é um padrão da Rockstar, né? Isso devido à sua representação das mulheres e uma missão contendo tortura para extração de informações. Considerado por muitos críticos e jogadores como um dos títulos mais importantes da sétima geração de consoles e como um dos melhores jogos eletrônicos já criados. GTA V também venceu vários prêmios, incluindo o Jogo do Ano de diversas publicações, e seu sucessor GTA 6 já está em desenvolvimento e está previsto para ser lançado em 2025. Red Dead Redemption 2 é um jogo de ação e aventura desenvolvido e publicado pela Rockstar Games. É o terceiro game da série Red Dead. O jogo teve seu lançamento em outubro de 2018 para o PlayStation 4 e Xbox One, e em 2019 saiu para o Microsoft Windows e o Google Stadia. E assim, somente eu que só fui lembrar da existência do Stadia enquanto estava escrevendo esse roteiro? Comenta aí embaixo se você ainda se lembrava da existência. A história se passa em 1899, em uma representação ficcional do Oeste, Meio Oeste e Sul dos Estados Unidos,
e acompanha fora da lei Arthur Morgan, que precisa lidar com o declínio do Velho Oeste e sobreviver à perseguição de forças governamentais, gangues rivais e outros adversários. A jogabilidade é apresentada tanto com uma perspectiva em primeira quanto em terceira pessoa, com o jogador sendo livre para explorar e interagir com o mundo aberto. A jogabilidade inclui tiroteios, assaltos, caça, cavalgadas, interação com personagens não jogáveis e gerenciamento da honra do protagonista, por meio de escolhas morais e atos. Um sistema de recompensa similar àquele presente na série GTA governa as respostas da polícia e caçadores de recompensa aos crimes cometidos pelo jogador. O jogo ainda contava com um modo online similar ao do GTA V. Red Dead Redemption 2 foi amplamente antecipado com a pré-estreia, tendo batido vários recordes e tornando-se o segundo maior lançamento da indústria do entretenimento. Ele arrecadou mais de 725 milhões de dólares em seu fim de semana de estreia, e superou as vendas totais do primeiro Red Dead Redemption em apenas 2 semanas, já tendo vendido mundialmente mais de 53 milhões de cópias. A crítica especializada elogiou muito a história, personagens, mundo aberto e nível de detalhes, lhe rendendo assim inúmeros prêmios no The Game Awards 2018, mas ele acabou perdendo a categoria principal de jogo do ano para o God of War. Tony Hawk's Pro Skater 3 é um videogame de skate lançado em 2001 e é o terceiro da série Tony Hawk's. Foi publicado pela Activision sob o selo Activision 2 em 2001 para PlayStation, PlayStation 2, Game Boy Color e GameCube, e em 2002 foi publicado para o Xbox, Game Boy Advance, Windows, Mac e Nintendo 64. Foi o último lançamento oficial para o Nintendo 64, já que ele foi descontinuado 3 meses antes, e o único jogo lançado para o sistema em 2002. Pro Skater 3 também foi o primeiro jogo lançado para PlayStation 2 com suporte para o jogo online. O jogo recebeu a aclamação da crítica com a versão de PlayStation 2, empatando assim, como o jogo de PlayStation 2 mais bem avaliado na Metacritic, ao lado do GTA 3. E ao todo ele vendeu mais de 2,1 bilhões de cópias nos Estados Unidos em julho de 2006. Pro Skater 3 também é considerado um dos maiores jogos já feitos, e um remake do jogo está incluído como parte de Tony Hawk's Pro Skater 3 mais 4, como lançamento previsto para julho de 2025. Perfect Dark é um jogo de tiro em primeira pessoa desenvolvido e publicado pela Rare para o Nintendo 64. O primeiro jogo da série Perfect Dark acompanha Joanna Dark, uma agente do centro de pesquisas do Instituto Carrington, enquanto ela tenta impedir uma conspiração extraterrestre da empresa rival Datadyne. O jogo apresenta um modo campanha em que o jogador deve completar uma série de níveis para progredir na história, além de uma variedade de opções multijogador, incluindo um modo cooperativo e cenários tradicionais de mata-mata com robôs controlados por computador. Como sucessor espiritual do jogo de tiro em primeira pessoa GoldenEye 007 de 1997 da Rare, Perfect Dark compartilha muitos recursos com seu antecessor e roda em uma versão atualizada de seu motor de jogo. Após o lançamento, Perfect Dark recebeu a aclamação da crítica e vendeu relativamente bem, eventualmente se juntando à seleção de jogos Player's Choice da Nintendo. E um Player's Choice, hoje em dia conhecido como Nintendo Select, é nada mais nada menos do que um selo de marketing usado anteriormente pela Nintendo, onde ela promovia os jogos mais vendidos nos seus consoles. Então o jogo que era mais vendido vinha com esse selo, para ser mais específico. Os críticos elogiaram ampliamente seus gráficos, inteligência artificial e número de opções multijogador, mas alguns criticaram sua taxa de quadro inconsistente. O jogo recebeu o BAFTA Interactive Entertainment Moving Images Award de 2000. Nome grande, né? Muito grande o nome desses prêmios, meu Deus. E o Golden Satellite Award de melhor produto interativo em 2001.
Who are you and what are you doing here? Look out! She's got a gun! Desenvolvido e publicado pela Nintendo, The Legend of Zelda Breath of the Wild é o 19º título da série The Legend of Zelda e foi lançado mundialmente para o Wii U e Nintendo Switch em 3 de março de 2017. A história segue Link, que acorda em uma Hyrule devastada após 100 anos de sono e precisa recuperar suas memórias e derrotar o mal causado por Calamity Ganon. A jogabilidade é apresentada em um mundo aberto e os jogadores podem explorá-lo livremente, completando diferentes tipos de missões e resolvendo quebra-cabeça para a obtenção de recompensas. O título incentiva uma jogabilidade não linear, que é ilustrada pela falta de entradas ou saídas definidas no mapa. As poucas instruções fornecidas ao jogador acabam encorajando a livre exploração. Breath of the Wild possui um sistema de física que permite que os jogadores abordem problemas de diferentes maneiras, em vez de tentarem encontrar uma solução única. O jogo também integra um sistema de química, que define as propriedades da maioria dos objetos presentes e governa como eles interagem uns com os outros e com o jogador. No seu lançamento, o game foi elogiado pela profundidade de sua jogabilidade, de mundo aberto e atenção aos detalhes, com diversas publicações especializadas o considerando como um dos melhores jogos eletrônicos de todos os tempos, com as únicas críticas sendo direcionadas para pequenos problemas técnicos na época da estreia. 2 conteúdos para download, intitulados como The Master Trials e The Champion's Ballad, foram lançados alguns meses depois, adicionando novos modos de jogos, itens, quebra-cabeças, desafios e elementos da história. Breath of the Wild venceu vários prêmios, incluindo o de Jogo do Ano de 2017. Além disso, foi um grande sucesso comercial com mais de 20 milhões de cópias vendidas mundialmente. Desenvolvido e publicado pela Nintendo para o Wii, Super Mario Galaxy 2 foi lançado em 2010, sendo a sequência de Super Mario Galaxy de 2007. E assim como o primeiro jogo, a história segue Mario enquanto ele persegue o Rei Koopa Bowser no espaço sideral, onde ele aprisionou a Princesa Peach e assumiu o controle do universo usando Power Stars e Grand Stars. Mario deve viajar por várias galáxias para recuperar as Power Stars, e assim viajar até o centro do universo e resgatar a Princesa Peach. Super Mario Galaxy foi recebido com aclamação da crítica e considerado igual ou superior ao seu aclamado antecessor. Com sua criatividade, design de níveis, jogabilidade, música e melhorias tecnológicas em relação ao original, recebeu alguns elogios, embora os críticos tenham se dividido quanto à falta de história e a alta dificuldade em comparação com o original. É um dos jogos mais vendidos para o Wii, com mais de 7 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Super Mario Galaxy é um jogo de plataforma 3D exclusivo de Nintendo Wii, publicado pela Nintendo em novembro de 2007. É o terceiro título tridimensional da série Super Mario e o 15º no geral. Super Mario Galaxy é um jogo que se passa no espaço sideral, em que Mario viaja por diferentes galáxias com o objetivo de coletar estrelas do poder, adquiridas ao completar missões, derrotar chefes ou alcançar uma área específica. Cada galáxia contém planetas e estruturas em órbita para o jogador explorar, onde cada corpo celeste tem sua própria gravidade, permitindo que o jogador navegue os planetas andando lateralmente ou de cabeça para baixo. O jogador também pode pular de um objeto independente e cair em direção a outro. Apesar do jogo ser primariamente tridimensional, há algumas áreas em que a jogabilidade limita o movimento dos jogadores para um plano bidimensional, ou seja, sai do 3D para o 2D. Super Mario Galaxy foi um grande sucesso comercial e de crítica. Os críticos elogiaram sua jogabilidade, mecânica de gravidade, trilha sonora e ambientação. O game venceu vários prêmios, entregue por diversas publicações.
e o título ainda vendeu mais de 12,75 milhões de cópias mundialmente, tornando-se o 9º jogo mais bem vendido na história do Wii, além de ser o título de Super Mario 3D de maior sucesso. Desenvolvido pela Rockstar North e publicado pela Rockstar Games, GTA IV é o 6º título principal da série GTA e o 11º no geral, tendo seu lançamento em abril de 2008 para consoles e em dezembro para Windows. O jogo se passa na fictícia Liberty City, baseada na cidade de Nova York, e conta com uma história single player que acompanha o veterano de guerra do leste europeu Niko Bellic em suas tentativas de escapar do seu passado, enquanto está sob pressão de criminosos de alto perfil. O mundo aberto do jogo permite que os jogadores explorem livremente Liberty City, que consiste em 3 ilhas principais, e o estado vizinho de Alderney, que é baseada em Nova Jersey. O jogo recebeu elogios da crítica direcionados à narrativa e ao design de mundo aberto. GTA IV quebrou o recorde de vendas da indústria e se tornou o produto de entretenimento mais vendido da história na época, arrecadando 310 milhões de dólares no primeiro dia e 500 milhões na primeira semana, além de receber vários prêmios naquele ano. Soul Calibur é uma famosa série de jogos eletrônicos de lutas baseados em armas criado pela Namco. Seu primeiro jogo se chama Soul Edge, ou Soul Blade no ocidental, onde a história se passa em torno da espada maligna que dá nome ao jogo. Os jogos sucessores tiveram um foco na espada do bem, chamada Soul Calibur, cujo nome seria passado para todos os seus títulos subsequentes. A série foi elaborada em gráficos em 3D, assim como a série Tekken, por exemplo. O primeiro jogo foi lançado em 1995 para arcades e posteriormente portado para consoles. A série teve uma estreia bem forte nos consoles com a sua conversão para o PlayStation, antes de ser popularizada por Soul Calibur no Dreamcast. E a série ao todo vendeu mais de 17 milhões de cópias em todo o mundo. Versus Astro. Battle 1, fight! The Legend of Zelda Ocarina of Time é um jogo de ação e aventura lançado em novembro de 1998, desenvolvido e publicado pela Nintendo para o Nintendo 64. O jogo foi o primeiro da série Legend of Zelda com gráficos 3D. Ocarina of Time foi desenvolvido pela divisão de análise e desenvolvimento de entretenimento da Nintendo, e foi liderado por 5 diretores. O jogador controla Link no reino de Hyrule em uma missão para deter o malvado rei Ganondorf, viajando pelo tempo e navegando por masmorras e um mundo superior. O jogo introduziu recursos como o sistema de trava de alvo e botões sensíveis ao contexto, ou seja, podendo atribuir uma nova tarefa àquele botão em específico, que desde então se tornou algo comum em jogos de aventura em 3D. Link pode lutar principalmente com uma espada e um escudo, mas também pode usar outras armas, como projéteis, bombas e feitiços mágicos. Link ganha habilidades coletando itens e armas encontradas em masmorras ou no mundo superior, várias missões secundárias opcionais e objetivos menores. As missões secundárias podem recompensar novas armas ou habilidades. Ocarina of Time foi aclamado pelos críticos e consumidores que elogiaram seus visuais, som, jogabilidade, trilha sonora e escrita. Foi classificado por inúmeras publicações como o maior videogame de todos os tempos, e é o jogo mais bem avaliado no agregador de análise Metacritic, sendo o único até hoje que tem nota 99 no site. Foi um sucesso comercial, com mais de 7 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. E aí, qual desses jogos você já jogou? E qual você acha que merecia entrar na lista também? Comenta aqui embaixo que eu quero saber.
Se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber mais listas épicas como essa. Valeu por assistir e até a próxima.